Pode voltar para o teu assento em paz, tranquilo. Bom, gente, boa tarde, amém? Vocês ainda estão vivos? Então, desde que horas aí? Tão cedo, né? Cadê a Mari? Cadê a Mari? Tem várias Maris. Bom, a Mari pediu para a mãe dela para eu falar o nome dela aqui, eu falei. Pedido de mãe é fogo. Se é para você saber que se você pedir para Deus coisas maiores, Ele vai fazer. Ah, você está ali. Pronto. Tá vendo? Ali. Gente, é um prazer poder estar com vocês aqui de novo. Pastor Dito, obrigado pelo convite, querido. Eu tenho certeza que Deus preparou esse tempo aqui para a gente. Eu tenho grandes expectativas a respeito do tempo que a gente está vivendo como nação. A gente está no meio de um cenário onde há tanto descontentamento. E quando há muito descontentamento, há uma tendência para as pessoas perderem a esperança. A gente olha para muita coisa que está acontecendo na esfera governamental da nossa nação e muitas vezes na esfera até eclesiástica da nossa nação. E eu estou bem longe de ser um adolescente, tá? Eu já passei acho que umas 3 vezes pela idade de vocês. Mas eu creio que certas coisas não mudam dentro da gente. Eu não consigo me ver como muitos daqueles homens que hoje estão no poder. Eu não sei se você já teve essa impressão de tipo assim, cara, se eu estivesse naquele lugar eu faria completamente diferente. Quantos já pensaram isso? Quantos já pensaram isso de verdade? Levanta sua mão. Se eu estivesse naquele lugar eu faria completamente diferente. Cara, levanta bem a tua mão, deixa eu olhar bem para a tua cara. Se você faria completamente diferente. Glória a Deus. Então alguma coisa começou. Amém? Tem alguma coisa começando. Eu acho que... eu quando estava pousando aqui hoje, eu olhava para a cidade de Brasília se aproximando. E é a minha cidade, é a terra que eu nasci. Eu sempre tenho o costume de, quando eu estou pousando aqui em Brasília, eu orar. Eu não sei, eu não faço isso em lugar nenhum, mas quando eu estou pousando em Brasília, isso sempre acontece dentro de mim. Parece que uma oração sai. E eu tinha uma expectativa tão legal a respeito do que Deus está fazendo nessa cidade, nesse tempo. Porque, não sei se você conhece a história da nossa cidade, mas é uma história bem doida, né? Tipo um presidente que, de repente, ele decide arrancar a capital do país de uma cidade e fala, vou levar para outro canto. Ah, você vai levar para onde? Não, para uma cidade que eu vou fazer também. Tipo, fala, ok, vamos lá, quem que vai comprar essa ideia? E assim nasce a nossa cidade. Uma cidade que foi feita para isso. Amém? Repete comigo, foi feito para isso. E você é o povo dessa cidade, você foi feito para isso. Você foi feito para ser influente, você foi feito para, a partir desse lugar... Já pensou em quão importante é uma terra como essa? A partir desse lugar, o que é decidido aqui, influi na forma como as pessoas vivem em toda a nação. Eu acho que assim, só isso gerar consciência dentro de você, te faz perceber que Deus tem um futuro maravilhoso para a tua vida, cara. Os pensamentos dele são grandes a teu respeito. Amém? E cabe a você pensar grande também. Então a gente vê um cenário de descontentamento e de um povo que está nessa cidade sendo formado para ocupar esses lugares. Eu olho para vocês e eu dou glórias a Deus porque a mentalidade da igreja tem mudado bastante nos últimos tempos. Por muito tempo as pessoas pregavam para que as pessoas virassem pregadores. E não que isso não seja uma verdade, porque se você tem Jesus, em algum momento a tua vida vai pregar alguma coisa. Mas eu creio que Deus está liberando uma mentalidade a respeito de você ocupar lugares da sociedade e sendo relevante em favor do reino de Deus. Quando eu orava, descendo aqui no avião, me vinha na mente José, me vinha na mente Daniel,
pessoas que não implementaram uma mente religiosa nas cidades onde eles foram levados cativos. Pessoas que não simplesmente com a sua religião influenciaram alguma coisa, mas com o seu relacionamento com Deus, receberam autoridade de governo. Amém? José e Daniel, eles foram elevados de... Um era um exilado, o outro era um preso. Eles foram elevados a cargos de autoridade nas nações onde eles estavam, Egito e Babilônia. Não porque eles eram pessoas religiosas, não porque eles eram bons judeus, mas porque eles estavam conectados com a mente de Deus, e eles conseguiram trazer para a terra aquilo que estava no coração de Deus, e aquilo trouxe transformação para o lugar onde eles estavam. Vocês me entendem? Então, é uma mente espiritual e não uma mente religiosa que a sociedade está precisando. De filhos e filhas de Deus que carregam o seu DNA, simplesmente manifestando quem são e trazendo transformação. Cara, vocês são esses. Amém? Vocês são esses. Não tenho medo de dizer eu vou ser um político, não tenho medo de dizer eu vou ser um juiz, porque a gente precisa de juízes e de políticos que tenham uma mente espiritual do reino de Deus. De gente que realmente faça a diferença, de gente que não governe pessoas, mas que governe em favor de pessoas. De gente que traga transformação aonde estão. Isso já está começando, isso já está acontecendo. Não interessa o quão novo você ainda é, interessa que sobre você já repousa um espírito de excelência. Sobre você já repousa algo que traz transformação aonde você está. A tua sede por Deus traz transformação onde você está. Eu louvo a Deus por o nome desse dia separado para Deus ser Experience Day, a respeito de experiências, amém? Um dia de experiências. E, bom, o que eu vou ministrar aqui hoje para vocês, eu vou estar liberando algo. Deixa eu falar aqui o que Deus colocou no meu coração. A gente vai estar orando aqui nessa tarde. Eu vou ter mais um tempo com vocês depois disso, minha esposa também vai estar ministrando, amém? Glória a Deus pelo Ru para ela, foi muito mais legal que o meu. Ela é minha melhor parte mesmo, então o Ru dela tem que ser melhor que o meu. O Senhor colocou no meu coração da gente estar orando a respeito da experiência do perdão. A experiência do perdão, ela, pelo menos na minha vida, ela foi tão transformadora. Ela foi radicalmente transformadora. Porque, eu acho que ele chegou. Isso muda completamente a tua visão de vida. A gente vive com um peso de condenação sobre os nossos ombros. E quando a gente tem a experiência do perdão, é uma vida completamente nova sem esse peso. É algo que você carrega há tanto tempo, é algo que te determinou o seu ritmo com que você avança. Esse peso, ele determina o ritmo com que você avança, ele determina onde você chega, ele determina como você vai caminhar. E uma vez livre desse peso, cara, é uma vida completamente nova. A gente vai estar orando por isso, mas antes eu queria estabelecer algumas coisas que Deus me mostrou na palavra, e isso daqui veio de uma experiência que foi muito legal que eu tive com Deus esses dias. Se você puder abrir a tua Bíblia comigo, abra ela em Romanos, no capítulo 11. A gente vai ler a partir do verso 33. Romanos capítulo 11. Ligue a sua Bíblia ou abra ela. Eu preciso mostrar para vocês a minha Bíblia nova. Com licença. Olha o tamanho dessa, cara. Meu Deus do céu. Parece aquela Bíblia que o cara pegou da casa da avó, aquela Bíblia que fica no Salmo 91. O problema é que eu não enxergo mais de perto, então eu precisava de uma Bíblia com letra grande. E essa daqui até quem passa correndo consegue ler, meu. Eu estou muito feliz com minha Bíblia nova. Todos acharam? Romanos 11? A partir do verso 33 diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele
para que lhe venha a ser restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E a gente continua. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aí, amém? Posso passar para algumas experiências, para alguns testemunhos? Posso? Amém? Vocês gostam de ouvir testemunho? Que dia que foi? A gente está na... Que dia é hoje? Quinta ou quarta? Quarta. Vocês estão à frente do seu tempo. Juventude. Acho que foi segunda-feira. Eu estava com a minha esposa. A gente morava em Balneário Camboriú e agora a gente está morando na Praia Brava de Itajaí. É uma coisa do lado da outra, é muito perto, tanto que tudo que a gente tem que resolver na vida, a gente tem que voltar para a cidade onde a gente morava. É 5 minutos de distância. É como se fosse só um bairro. Enfim, a cidade lá é minúscula e tudo assim, é muito pequenininho. Mas a gente estava passando na frente da nossa rua antiga, na frente do nosso prédio que a gente morava, e a gente começou a ter aqueles flashbacks e pensar, meu Deus, cara, quanta coisa mudou desde que a gente veio para cá. A gente, o tempo todo, a gente se pega lembrando disso, sabe? De tipo assim, há 15 anos atrás, Jesus começou essa obra na nossa vida e, enfim, e tanta coisa vem mudando, e a gente se lembrou de quanto a gente mudou para Balneário, e de como as coisas pareciam até mais simples. Eu me lembrava que naquela época eu tinha acabado de sair de uma banda famosa, eu estava com minha conta estava cheia de dinheiro, eu vivia preocupado se eu ia ter que comer na semana que vem. E aí a gente pensava, a gente olha para a nossa vida hoje, que a gente fala, cara, eu não fazia ideia de quanto dinheiro tinha na minha conta naquela época, eu estava preocupado. E hoje a gente não tem nada parecido com aquilo, mas não tem a preocupação também. Então alguma coisa a respeito do entendimento mudou. Amém? A gente tinha ido fazer compra, a gente estava com o carro cheio de comida, ela gosta de ir no sacolão, e ela me convenceu naquele dia aí com ela. Eu fiz birra, mas eu fui, né? Fiquei dentro do carro, mas eu fui. E a gente com o carro cheio de compras, e eu fiquei me lembrando de quando a gente se mudou para lá, e a gente fez as primeiras compras, e eu com aquela preocupação, meu Deus, glória a Deus, tem comida na geladeira. E eu não sabia, tipo, que estava tudo muito tranquilo, mas dentro de mim as coisas não estavam tão tranquilas assim. Você consegue entender isso? Quando tudo parece estar em paz, mas você não está com a paz completa dentro de você. Eu tinha paz, eu tinha Jesus, mas essa paz ainda não era completa por causa do meu entendimento. E a gente passando pela nossa rua, e passando pela igreja que a gente congregava, e a gente pensava, meu Deus, quanta coisa mudou. E uma coisa me chamou a atenção. Naquela época a gente já ministrava. Naquela época a gente já viajava para contar testemunho. Naquela época já tinha algumas canções que eu estava cantando para o Senhor. Só que eu pensei na minha mente naquele tempo. E eu falava, cara, a impressão que dá é que eu não sabia nada de Deus naquela época. De eu olhar para trás e falar, eu era um girino. Minha cabeça era a cabeça de uma lagartixa, cara, pensando, como se fosse grandes coisas hoje. Mas perto do que eu vim aprendendo e da forma como o entendimento da gente vem abrindo, a impressão que eu tenho é que eu não sabia nada a respeito do Senhor naquele tempo. E o louco é isso, que a gente ministrava, eu falei mais alto só para vocês acordarem, que eu estou vendo que tem uns dormindo. Fica tranquilo, se você quiser, faz uma cara de unção, parece que você está arrebatado. O louco é que a gente já ministrava e alguns frutos aconteciam. Por menor que fosse o meu entendimento naquela época a respeito do Senhor, eu pregava e tinha gente aceitando Jesus. Por menor que fosse o meu entendimento, depois de uma ministração, vinha uma ou outra pessoa chorando e falando, cara, essa palavra falou comigo, glória a Deus pela tua vida. E eu ficava até super vaidoso, falava, uau, Deus está me usando. Alguma canção minha tocava o coração de alguém, eu falava, cara, alguma coisa está saindo. Mas 15 anos depois, fazer um comparativo entre quem eu era e quem eu sou, me deu a ideia, cara, eu não sabia nada do Senhor.
E usando esse mesmo paralelo, eu cheguei para a Alia, a gente dentro do carro, e eu falei para ela, amor, você tem ideia do que serão os próximos 15 anos da nossa vida? Porque se olhando para 15 anos atrás, eu acho que eu não sabia nada de Deus, diante do que eu agora sei, imagino o que eu saberei daqui a 15 anos. Isso me deu ânimo. De maneira alguma isso me desanimou, dizendo, pô, então quer dizer que eu não sei nada, não adianta. Não, muito pelo contrário. Então me veio à mente esse versículo. Quão insondáveis o saber e o conhecer de Deus. Deixa eu só ler bem bonito aqui para ficar mais chique. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Sabe qual é a impressão que me dá, queridos? É que às vezes a gente dá um mergulho na praia e a gente consegue perceber que a água é salgada, a gente consegue perceber que tem algum peixinho nadando ali, a gente consegue perceber a textura da areia, mas você sabe que o oceano, lá no fundo, é bem diferente desse ambiente. Amém? A impressão que me deu é essa. Cara, é mar do mesmo jeito, a temperatura da água talvez seja a mesma, o sal talvez seja na mesma medida, o temperinho está ali na mesma medida, a areia talvez seja da mesma textura, mas você dá um mergulho no meio do oceano, você se assusta com a grandeza daquilo tudo. Sabe, tá na beirinha da água é muito bom, vamos falar de coisas espirituais, mas dá um mergulho lá no meio do oceano, você percebe que ainda que você saiba que o fundo está bem longe, por uma limitação sua, você não consegue afundar muitos metros naquele lugar. Sabe, só de fazer um comparativo daqueles primeiros dias com esses primeiros 15 anos, me fez perceber que a mente do Senhor é como esse oceano. Ele é a nossa fonte, amém? Todo o entendimento, o que Ele pode me dar de conhecimento ainda, o que Ele pode abrir o meu entendimento ainda, o que Ele pode me dar de sabedoria ainda, o que Ele pode me fazer ver ainda que eu ainda não vi, isso me dá ânimo, não para os próximos 15, mas para os próximos 30, para os próximos 45, e sei lá quanto tempo ainda Deus vai querer me levar. Eu quero despertar no mínimo ânimo dentro de você hoje, esperança. Eu não sei quanto tempo você tem nessa caminhada. Eu não sei quanto tempo tem desde que Jesus te achou, ou Ele está te achando, ou Ele ainda vai ser achado. Mas eu só sei de uma coisa, cara, isso cresce. E toma uma proporção que se torna parte de quem você é. E muda completamente quem você é. Tudo bem, eu e a Alia, a gente meditando sobre esses primeiros 15 anos, me veio à mente esse versículo. Dormi naquela noite, e foi uma noite que eu não dormi. Foi uma noite que eu fiquei sofrendo, virando de um lado para o outro. E eu vou te falar, não é muito gostoso você perder o sono e ficar nesse estado. Você acha que é o teu braço, e você pensa, poxa, por que Deus não fez uns braços de encaixe, que aí você pode tirar eles na hora de dormir, e você simplesmente rola à vontade. Eu já tive essa viagem, quando já pensaram nisso? É uma coisa idiota, mas tipo, quando o braço fica dormente, então você pensa, né, por que eu não posso desencaixar? Pensa quando você acordasse, como é que você ia atarrachar o braço de novo, se você, né? Então, é um pensamento bobo que ele passa na hora. Mas eu estava virando um lado para o outro, cara, e eu comecei a perceber, cara, talvez se o sono não esteja vindo, talvez Deus me queira acordado. Então eu tirei a minha mente dos meus braços que estavam me enchendo a paciência e tentei pensar em Deus. E naquela hora, me veio um verso na mente. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. E eu fiquei com isso na cabeça. E eu fiquei meditando sobre isso o tempo inteiro. E agora, aquela noite que agora eu estava pensando nos meus braços, agora estou pensando nesse versículo de apresentar o meu corpo como um sacrifício santo e agradável a Deus. E acordei, e eu pensei, onde é que está essa passagem mesmo? Cadê essa passagem? Cadê essa passagem? Quando eu acordei de manhã, eu fui para a minha Bíblia, e eu digitei lá, né, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, culto racional. Apareceu Romanos 12, eu falei, uau, achei, está aqui, está em Romanos 12, glória a Deus, esse é o verso, ficou lá aberto na tela do meu computador. Daqui a pouco a Ali acordou, e a Ali, quando ela vem, ela tive um sonho doido essa noite. Eu falei, o que foi, meu amor? Ela falou, eu sonhei que tinha um homem e uma mulher,
E eles estavam, tipo, competindo quem se sacrificava mais. Eu falei, Ela falou, eles meio que competiam, um cortava o outro. E aí eles ficavam sangrando e meio que, tipo, lá, eu sangro mais do que você. E aí um ia lá e fazia um cortão no outro. E aí, segundo ela, o sonho dela, eles se cortaram na região do ventre. Eles carregavam lençóis para sangrar bastante. Eles ficarem, tipo, medindo quem que sangrava mais. E ela ouvia isso dentro dela. Ninguém fez sacrifício maior do que Jesus. O sacrifício dele é suficiente. Eu falei, uau, que sonho doido. Daqui a pouco ela completou. Pois é, e eram 2 romanos. Eu falei, como é que é? Ela falou, eram 2 romanos. Eu sabia no sonho que era um homem e uma mulher romanos. E eles estavam se sacrificando. Eu falei, olha o que eu acordei pensando hoje. Nesse versículo, apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus. E está em Romanos. Então assim, eu acho que é muita coincidência para ser coincidência. Tá, vamos concordar que Deus fala em sonhos, amém? Eu acho que isso é muita coincidência para ser coincidência. E eu estava pensando, eu acordei com um verso de Romanos a respeito de sacrifício. A Alice sonha com 2 romanos fazendo sacrifício. E eu, por acaso, eu dei aquela rolagem na Bíblia ali, para ver o que vinha antes de Romanos 12. Claro que vem o 11. Mas veio o versículo que eu estava falando com ela no dia anterior, cara. Sobre as riquezas da mente de Deus. Eu falei, cara, isso daqui o Senhor está me deixando doido. E eu amo quando Ele faz isso. Ele começa a falar com a gente na palavra. Esse é o tom de voz de Deus, amém? É a Bíblia, cara. Ele começa a falar com você na Bíblia. Então, eu percebi que esses 2 estavam completamente juntos, porque eles falam da mente de Deus. E eu acho linda a forma como Paulo fala da mente de Deus. Você percebe que ele está, se você ler Romanos 11 inteiro, ele vem numa parada bem de ensino, de repente, quando ele começa a falar da mente de Deus, ele parece que ele fica doido, ele parece que ele fica chapado, tipo, quão insondáveis as riquezas, uau, quem conheceu a mente do Senhor, uau, a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele seja glória eternamente, amém. Parece que ele está terminando uma parada. Não, ele só parou o ensino para dar uma chapadinha. Ele começou a falar de algo tão grande, de algo que excede o nosso entendimento de tal forma que ele enlouqueceu. Isso indói da gente. Quando a gente mergulha nas coisas do Espírito e a gente se perde naquele oceano e fala, cara, isso daqui é grande demais para mim. Eu só sei que tudo que eu preciso está aqui. Eu só sei que tudo que eu preciso é estar nele. Ele é a fonte de tudo que eu preciso e uma vez que eu estiver conectado a ele, eu começo a fluir. Sabe, um sacrifício vivo, eu vou explicar melhor a ligação disso daqui. Um sacrifício vivo é bem diferente de sacrifício morto, você está entendendo? Por razões óbvias. Parece um discurso da Dilma isso. Mas se você pensa num sacrifício, é algo que vive e deixa de viver por causa de algo ou de alguém. Quando se faz um sacrifício para alguma coisa, amém? Um sacrifício vivo do tipo que Deus gosta, não é quando você morre por Ele, mas quando você passa a viver por Ele. Então você se torna um sacrifício vivo, não é a respeito da sua vida acabar, é a respeito dela começar para Ele. E quando você começa a viver para aquele que é o autor da vida, aí sim você encontrou a vida verdadeira. Porque até então você vivia para a morte. Até então a gente vivia com uma certeza: eu vou morrer. Uma hora isso tudo vai acabar. Isso daqui está acabando na real. Eu já falei disso inúmeras vezes, acho que já falei até aqui, porque eu venho tanto aqui que não tem mais nem o que eu falar aqui. Vocês já sabem tudo a meu respeito. Mas tipo, essa lâmpada está gastando enquanto ela está acesa aqui, essa bateria desse microfone daqui a pouco está acabando, já me viram falar disso. Meu joelho está doendo enquanto eu prego, blá, 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 minha boca está secando. Enfim, está tudo acabando enquanto a gente está aqui. E a gente aprendeu que a partir do momento que a gente nasce, a gente só tem uma certeza, que uma hora a gente vai morrer. Até que vem o autor da vida e ele se manifesta em carne. E ele vive no nosso meio. E ele morre no nosso lugar. E ele ressuscita como o primeiro de muitos.
E Ele está vivo nesse momento. Ele é o primeiro de muitos. Então Ele nos deu uma certeza, que quando isso daqui acabar, nós temos a vida eterna. Então agora o fim já não é mais a morte, o fim é a vida num nível ainda melhor. Isso faz você viver de maneira completamente diferente, ainda que você esteja no mesmo lugar, você mora no mesmo canto, você estude na mesma escola, você tem os mesmos amigos, a tua perspectiva de vida muda completamente, porque você já não vive mais para a morte, você vive para a vida. Esse é o culto racional. Perceba que o primeiro versículo que fala da grandeza da mente do Senhor, traz para um outro verso que está falando agora de algo que acontece na mente, de um culto racional, de algo que acontece com o entendimento. E para acontecer, tem que estar ligado no outro. O Senhor é a fonte. Se você se desconectar da fonte, você fica só com a informação que você tinha e ela se deteriora com o tempo. É como você ter o melhor computador do mundo e esse cara não pega o Wi-Fi. Você vai fazer uns desenhos ali legal. Você pode até ter uns programas bacanas, mas eles nunca vão ter um update. Você está entendendo? Estou tentando falar numa linguagem tecnológica de algo que eu não domino. Mas eu sei que isso acontece. Amém? Meu celular, se ele ficar fora da internet, os aplicativos que tem nele vão ficar daquele jeito. É só ele pegar uma internet boa, daqui a pouco os bichos começam a se atualizar automaticamente. E é tão cruel isso, porque se não atualizar, tem umas coisas que não rodam no aplicativo antigo. Então, você precisa atualizar. Amém? Você tem que estar conectado. E, de certa forma, a nossa vida com Deus é do mesmo jeito. Uma vez eu vi um pastor amigo meu, e eu já falei isso aqui também, falando sobre algo que eu achei muito lindo. Quando Deus criou todas as coisas, Ele primeiro criou o habitat, e depois Ele criou aquilo que viveria naquele habitat. Ele primeiro cria a terra, Ele dá forma a todas as coisas, depois Ele cria os animais que vão habitar na terra. Amém? Ele primeiro cria o mar, e depois Ele cria os peixes que lá habitam. Aí diz a Bíblia, então fez o Senhor Deus o homem. Ou seja, Deus é o nosso habitat. Se você tirar o homem do habitat dele, ele morre. Assim como você tirar um peixe da água, esse peixe morre. Se você tirar um animal que vive na terra do seu habitat, ele morre. Se você tirar o homem de Deus, o homem morre. Você vive só para morrer. E viver só para morrer não dá muita esperança. Porque você vai ficar com aquela mentalidade de tipo, como estava Salomão no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, né, que ele fica falando de vaidade, vaidade, vaidade. Me ajude, pastor. É esse mesmo. Quando ele fala, cara, vaidade, vaidade, você vê que é um homem idoso, já chegando no fim da sua vida e falando, cara, experimentei de todas as coisas, provei de tudo que meus olhos viram, eu vi de tudo, e sabe o que? Tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. A melhor coisa que tem nessa vida é você comer, beber e se alegrar com a mulher da tua mocidade. E perceber que as coisas simples tinham muito mais valor do que aquilo que a gente tentava suprir para satisfazer a nossa alma, que é insaciável. Você consegue entender o que eu estou falando? Quando a gente vive para a morte, a gente não dá muito valor para o jeito que a gente está vivendo. Porque se isso daqui vai acabar de uma forma, tanto faz. Mas a partir do momento em que você é despertado, conectado à sua fonte, e a vida, na sua forma mais pura, começa a fluir para dentro de você de novo, há uma expectativa de vida que aumenta. Amém? Vamos falar dessa tarde, expectativa de vida aumentando. Porque não termina quando termina. Aliás, ela começa no momento que ele entra. E a partir daí, é um ciclo após o outro. Você já não vive mais para a morte, você vive para a vida. E isso chega a soar como doideira para a mente de quem ainda não foi conectado a Deus. Porque fala, cara, peraí, você largou a sua vida por Jesus. Sim, eu larguei a minha vida pela vida. Você está entendendo? As pessoas às vezes vão olhar para você e vão falar, cara, você largou tudo por nada? Não, eu larguei tudo por tudo. Você está entendendo? É a respeito de um evento que transforma você de um estado de ignorância para um estado de consciência. Repete comigo, ignorância e consciência. Ignorância não tem a ver com burrice. Tem a ver simplesmente com não ter certas informações. Você ignora algumas coisas. E o encontro com Cristo é esse evento que te tira de uma ignorância para um estado de consciência.
de uma consciência que Ele é a vida, que Ele veio para te dar vida eterna e que é para isso que você está caminhando. E agora a sua vida caminha exatamente para isso. Para encontrar vida, e mais vida, e mais vida, e mais vida. O que Daniel experimentou, por exemplo, na Babilônia, foi diante de uma situação onde um rei doido teve um sonho maluco. Ele teve acesso à mente de Deus. Nabucodonosor, quando fala para Daniel, cara, em você habita o Espírito do Deus vivo. Daniel faz uma oração dizendo, Senhor, tudo vem de Ti. Tu és aquele que revela os sonhos. Tu é aquele que conhece os mistérios. O que Daniel teve foi um acesso à mente de Deus. E aquilo trouxe algo pontual para o nosso tempo. Vocês estão me acompanhando? O que Josué teve no Egito foi um acesso à mente de Deus. E aí aquele sonho do faraó de 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e milhos magros e milhos gordos, enfim. Falava dos 7 anos de fome, dos 7 anos de fartura. Ele teve um acesso à mente de Deus, trazendo para o nosso mundo uma realidade espiritual a respeito do que é. Quando a gente tem acesso à mente do Senhor, os pensamentos que você tem a seu próprio respeito mudam radicalmente. É o evento em que você passa da ignorância para a consciência. Quantos aqui achavam que Deus te odiava? Cara, eu achava que Deus me odiava. E isso foi radical para mim, perceber que a primeira coisa que Deus disse para mim quando Ele usou alguém para falar comigo era, eu te amo. Eu te amo, eu quero que você saiba quem eu sou, eu quero que você saiba que eu tenho uma obra para fazer na tua vida. E eu me lembro que a minha primeira reação foi tipo assim, eu acho que Deus não sabe direito quem eu sou, cara. Eu acho que ele errou o endereço nessa daí. Porque eu tinha consciência de quem eu era, mas era totalmente ignorante a realidade de quem eu sou diante dos olhos dele. Isso me deixava travado num estado em que tudo estava deteriorando, debaixo de um peso de condenação, de um peso de julgamento. Esse recado da parte de Deus para mim veio com uma experiência de cura. Eu estava doente, eu não sabia o que eu tinha, nem queria saber. Mas esse recado da parte de Deus veio com antes ele me dizendo, eu estou te curando de um câncer no estômago, para você saber que eu sou Deus, que eu te amo, e que eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Então, deixa eu completar isso com vocês. A informação veio junto com uma experiência. Uma experiência que apontou para o amor e para o perdão de Deus. Vocês estão me acompanhando? Uma experiência que me revelou que o amor dele por mim era verdadeiro. Uma experiência que me mostrou que, cara, ele me quer, mesmo sabendo quem eu sou. Uma experiência que abriu o meu entendimento para a realidade que talvez Deus me veja de uma forma diferente da forma que eu mesmo me vejo. A gente tem muitos estágios. E quando a gente começa a fazer coisas erradas, por exemplo, a gente tem a tendência de se justificar. E dizer, eu estou fazendo, mas todo mundo faz. Eu sou assim, mas quem não é? Eu sou assim e você que é pior do que eu. A gente tem a tendência de procurar gente pior do que a gente para mostrar que a gente não é tão ruim assim. E, cara, isso é bem bom porque você está se baseando por baixo. Tipo assim, você, sabe, fez algumas coisas erradas e o que você procura é um defeito pior do que o seu, para deixar o seu nem parecendo um defeito assim. Isso é bem bobo. E a religião, ela muitas vezes incutiu isso na nossa mente, que tinha que detonar o cara para trazer esse cara para Jesus. Falar, pecador, miserável, você vai para o inferno, você precisa de Jesus. Cara, é verdade, o inferno é real, é verdade. Tipo, enquanto a gente está vivo tem tempo, mas depois disso daqui, a coisa fica como ficou. Amém? Sabe, tipo aquela dança da cadeira, tipo assim, para tocar música, como ficar, ficou. Mas hoje em dia, a gente aprendeu que eu não preciso falar o quão ruim você é para te dizer que você precisa de Jesus.
Eu só preciso te mostrar o quão bom Ele é, cara. Porque aí não interessa quem você seja. Todos nós precisamos dEle. Ele é muito melhor do que nós. Isso foi mudando o meu entendimento. Foi um evento de uma experiência com o perdão que mudou a minha mente. Que me fez perceber, cara, eu a vida inteira achei que Deus me odiava. E agora Deus, na primeira vez que fala comigo, está dizendo que me ama. Eu aprendi pelas vias naturais, como filho de médicos, que aquilo que eu tinha não tinha cura. E de repente esse Deus está dizendo que Ele está me curando. Então a minha mente teve que se ajustar, você está entendendo? A minha mente teve que se ajustar a algumas coisas, tipo assim, eu ouvi falar que câncer não tem cura, mas agora, sem nem saber que eu tinha, eu estou sendo curado. Então a minha mente vai ter que se ajustar a essa nova realidade. Eu era viciado em drogas, sem nem saber que eu era, porque a maioria dos viciados não assume que é. Eu não sou viciado, eu só fumo bagulho todo dia, toda hora, mas eu não sou viciado. Tá bom. Várias vezes eu tentei parar, eu até conseguia ficar uma semana, aí eu não conseguia comer, nem conseguia dormir, nem conseguia tratar ninguém bem. Aí eu voltava a fumar tudo de novo. Só que depois que a minha mente começou a se ajustar a essa nova realidade, de que, cara, peraí, Ele me ama, Ele sabe quem eu sou. Apesar de tudo de errado que eu tenho feito, Ele tem coisas boas para falar de mim. Cara, a minha mente teve que se ajustar a essa nova realidade. Eu vou te falar, leva tempo até você ter um entendimento mais completo a respeito de como Deus te vê. E eu me lembro que um belo dia eu estava lá feliz da vida, tentando ler a Bíblia da Ali. Ai, meu Deus, essa é a Bíblia, meu Deus, Jesus me curou, Ele é lindo. Eu estava fumando um e eu pensando, daqui a pouco eu pensei, por que eu estou fumando um? A minha mente teve que se ajustar, porque naquela hora eu entrei em contato com uma verdade. Por que eu ainda estou fumando? O que é que virou um hábito tão forte dentro de mim, que eu já faço sem nem pensar? Por que eu ainda estou nessa? Então, quando aquele baseado acabou, eu entendi, é o último. E foi. E eu vou te falar, glória a Deus por isso. Eu não tive que lutar contra a vontade de fumar de novo. Eu não tive que lutar, tipo, de tremedeira. Eu não podia ver as pessoas fumando e eu tinha que sair correndo. Não, podia fumar na minha cara, que não ia acontecer nada. O que aconteceu? A minha mente transformou. Porque agora eu entendi. Cara, é muito mais alto do que eu estava vivendo. Eu estava vivendo de um jeito que, tipo, se vai acabar, vai acabar. Mas agora eu estou com uma nova perspectiva de vida. Tipo, cara, começou. E se a gente tivesse a oportunidade de começar do zero, será que a gente faria do mesmo jeito? Com certeza não. Se te fosse dada a oportunidade de começar do zero um relacionamento, por exemplo, você começaria do mesmo jeito para cair nos mesmos erros que você experimentou? Claro que não. Ao final de um ano letivo, por exemplo, quando as notas não estão lá, aquelas coisas, e se te desse a oportunidade de começar aquele mesmo ano de novo, bom, se as notas continuarem ruins até o fim, você vai começar aquele ano de novo. Mas eu estou falando começar aquele mesmo ano de novo. Com certeza você faria diferente. Esses dias eu estava tocando com uns amigos meus, a gente estava em turnê pelo Brasil. E os caras tudo músico, tudo, os meninos crentes, mas tudo músico, né? Gente que, quando você vê o cara que é muito músico, você fala aí, tá vendo? Quem mandou não estudar, vai ser músico. Aí a gente estava lá e depois de uma ministração num domingo à noite, eu olhei para a cara de um deles, velho. Eu falei, cara, tem uma notícia boa para dar para vocês. Aí os caras, que? Fala aí. Falei, amanhã não tem aula. Os caras ficaram olhando para minha cara, tipo, que conversa é essa? Eu falei, cara, pensa, hoje é domingo. Amanhã não tem aula, cara. E aí a gente começou eles caíram na raiva e falaram, uau, cara, amanhã não tem aula, velho. Meu Deus, como é bom isso, né, cara? Amanhã não tem aula. E a gente ficou naquela pira, eu com 44 anos, falando com os caras, tipo, bem mais novo que eu, com 30. Falando, amanhã não tem aula. Mas foi só porque aquilo me trouxe para um momento da minha infância que aconteceu muitas vezes. Chegava sexta-feira à tarde. Beleza, sexta-feira! Amanhã não tem aula, que é sábado. Sexta-feira, beleza. Mas tem o dever de casa para fazer.
Deixa, amanhã eu faço. Aí você chega no sábado. Sábado é o aleluia, né, cara? Tipo assim, sábado, meu irmão, não tem nada o que fazer e amanhã não tem aula. Então você brinca o sábado inteiro e tá aí o dever de casa. Não, nem pensa nisso porque hoje é sábado. Domingo eu faço. Aí chega o domingo, você fala, oh, meu Deus, é domingo. É, mas amanhã já tem aula. Mas ainda tem o domingo inteiro, então depois eu faço. Aí chegava naquela hora dos trapalhões, brother. Depois do futebol tinha os trapalhões. Não tinha Faustão ainda. Aí quando começava os trapalhões, você tinha aquele migué, pô, quero ver os trapalhões. Na minha época era muito legal. Didi, Mussum, Dedé, Zacarias, meu, em plena forma, era fantástico. Aí você assistia os trapalhões, tipo, irado. Daqui a pouco começava o Fantástico. Não, deixa eu ver umas... Você não queria ver notícias, você só queria... Acabou o Fantástico, está morrendo de sono, você ainda não fez o dever e é para amanhã, cara. Não, eu vou acordar de madrugada. E aí... Não faz, cara. Sabe qual era a sensação que eu tinha? Era que toda segunda-feira eu pensava, cara, se eu tivesse o poder de voltar no tempo, eu voltaria naquela sexta-feira e terminava logo essa droga. Porque, na real, aquele dever que eu não fiz na sexta-feira, ele não saiu da minha cabeça o fim de semana inteiro. E eu nem curti direito, porque eu estava sempre pensando numa coisa que eu estava empurrando com a barriga lá para frente. E uma hora ou outra eu fui confrontado com a realidade, que chegou a segunda-feira, chegou na aula e eu não tinha feito. Parece bem bobo, mas para uma criança que está passando por isso, é o terror da vida dele. Tem alguém que está passando por isso nesse tempo? Então pronto, você está tendo uma lição aqui, ó, cara. Faz logo esse trem, cara. A nossa vida é meio que assim, queridos. Se nos fosse dada a oportunidade de começar do zero, será que a gente faria tudo do mesmo jeito? Com certeza que não. O nosso culto racional é um estilo de vida. Não é você vir na igreja com o entendimento do que você está fazendo. Se fala de você apresentar a tua vida vivo diante de Deus. Apresentar tudo o que você é na presença dEle. E como você é templo do Espírito Santo, Deus está sendo cultuado em você o tempo inteiro, aonde você estiver, porque você está vivendo para Ele. Você está em completa conexão com a mente de Deus o tempo inteiro, te dizendo quem você é para Ele, quem Ele é de verdade. E Deus vai te levar de encontro a situações e a pessoas que não o conhecem. E porque Ele habita em você, Ele se fará conhecido a essas pessoas e a esses lugares, porque Ele está sendo adorado em você. E não foi Ele mesmo que prometeu, eu nunca vos deixarei sós. Não foi Ele mesmo que prometeu que aonde dois ou mais estiverem reunidos, Ele está no nosso meio. Não foi Ele mesmo que prometeu que Ele habita no meio dos louvores. Onde Ele está sendo adorado, a sua presença está. E tudo o que Ele é, está completo naquele momento. Onde simplesmente isso pode fluir através de você, para os lugares onde Ele te chamou. Isso que a gente leu aqui, por favor, pastor, só me alertem no horário que eu estou sem relógio, estou sem nada. O que o verso completa é com uma passagem extremamente conhecida e poderosa. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu medito sobre o Senhor, duas coisas não me saem da cabeça: o que Ele está pensando e o que Ele quer. O que Ele está pensando e o que Ele quer. Porque se Ele me disser o que Ele está pensando, Ele vai estar me dizendo automaticamente o que Ele quer. O problema é quando a guerra na minha mente, e eu não consigo saber quem eu sou, então também já não sei o que eu quero. Então a gente experimenta. Eu vou te falar, isso é humano, queridos. Ninguém se meteu com drogas, por exemplo, porque falou, eu quero acabar com a minha vida hoje. Não, as pessoas, na real, elas estavam querendo ter uma experiência. Uma simples experiência que mudasse a sua realidade. E realmente muda, só que não para melhor. Te dá alguma experiência. E se no outro dia você ainda está vivo, você conhece que aquele é um limite que pode ser aumentado e vai sendo ampliado.
e vai sendo ampliado. Até uma hora que, bom, você conhece o limite. E vou te falar, ele chega bem rápido. O que Deus tem para dar para nós é a verdadeira experiência que transforma verdadeiramente a nossa realidade, que te passa de um estado de ignorância para um estado da consciência da eternidade. É um estado onde você não faz a menor ideia a respeito de quem você é, mas você começa a perceber quem Ele é para você. Então você começa a perceber que você tem muito mais valor do que você imaginava. E que Ele, por te amar tanto assim, não te escolheu simplesmente para te limpar e te deixar um crente bonitinho vindo na igreja. Não, Ele tem algo grande para fazer em você e através de você, por onde você vá. É por isso que Deus não espera que você venha simplesmente prestar um culto a Ele, mas que você seja um culto, um sacrifício vivo, ambulante pelas ruas da cidade, levando a presença dEle, levando a marca de alguém que o encontrou, de alguém que o conheceu, de alguém que foi transformado, de alguém que já não vive mais para a morte, mas vive para a vida, em favor da vida. E de alguém que vive com aquela sensação, cara, eu não tenho nada a perder porque eu já ganhei. E o que eu ganhei ninguém pode me tirar. E aliás, se me tirarem, então eu ganhei mais rápido. Não é louco isso quando você lê na Bíblia, por exemplo, a morte de Estevão? Imagina as pessoas de fora, a igreja naquele tempo pensando, meu Deus, Estevão está sendo apedrejado. E a gente pensa lá, estão matando Estevão, o cara não fez nada de mal para ninguém, ele não fez nada de mal para ninguém, tadinho do Estevão. Só que deixa eu te falar qual era a experiência que Estevão estava tendo enquanto ele estava sendo apedrejado. Enquanto ele defendia Jesus perante o Sinédrio. E aqueles caras estavam ficando loucos, endemoniados, rasgando a roupa, arrancando os cabelos, arranjando os dentes. A Bíblia diz que o rosto de Estevão parecia de um anjo. O que é que será que ele estava vendo? É aquela música que a Laura canta, né? O que é que os anjos veem? O que é que os fazem cantar santo? Cara, o rosto dele está como de um anjo. Então começaram a apedrejar Estevão. E olha o que Estevão abre a boca para falar. Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Tipo, o que é que esse cara está vendo? Para no meio de um apedrejamento ele conseguir orar o que Jesus orou na cruz. E toma-lhe pedra no Estevão. E vou te falar, não era pedrinha não era cascalho, aqueles cascalhos que você joga nos amigos no recreio. Não, é pedra para matar. E Estevão ainda está dizendo, eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Meu irmão, se eu sou Estevão, eu estou vendo o que ele está vendo, eu ia falar, por favor, dá para alguém pegar aquela pedra maior de todas ali, acertar logo de uma vez, cara. Para que vocês vão ficar enrolando? Deixa eu ir logo, embora desse trem. Você está percebendo que esses que conseguiram dar sua vida por Jesus de uma maneira literal, morrer pelo Evangelho, os mártires, as primeiras testemunhas, eles tinham um entendimento de que eles não estavam caminhando para a morte, mas caminhando para a vida. Porque o Deus vivo os está esperando. Isso muda completamente o meu entendimento. Eu queria que nós orássemos aqui nessa tarde, queridos, a respeito de uma experiência com o perdão de Deus, porque eu creio que esse é o evento que faz a nossa mente mudar. Fica de pé, por favor. Presta atenção aqui em mim. Eu entendo tudo isso, gente. Vocês estão aqui desde manhã, certo? Desde bem cedo, certo? Vocês estavam pulando feito uns loucos aqui. Já deve ter sido a 10ª vez que vocês estavam pulando feito louco. Eu entendo cansaço, eu entendo calor, eu entendo tudo isso. Mas a gente não está falando de corpo. Agora a gente está falando da nossa mente. Amém? Não tem como separar uma coisa da outra. Você pegar o teu cérebro e trazer ele aqui na frente. Mas tem como você agora fechar os teus olhos e tomar consciência de tudo que você é. Nós somos corpo, alma e espírito.
O que Paulo termina dizendo aqui para nós, até onde a gente leu, é: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês tenham uma experiência com a vontade de Deus. No verso 33 do capítulo 11, ele falou da mente do Senhor. Depois ele vem falando que nós somos um sacrifício vivo. Isso é um culto racional que envolve a nossa mente. E agora ele está falando como experimentar a vontade de Deus, que é transformando a nossa mente pela sua renovação. Renovação de mente não significa lavagem cerebral. Renovação é algo ser feito novo de novo. É ter uma mente nova de novo. Uma mente que crê. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, eu oro pelos teus filhos e filhas que estão aqui nesse lugar. E eu apresento suas mentes agora diante de ti. Dê a eles uma mente que crê. Eu oro para que o Senhor passe o teu sangue, que é capaz de lavar a nossa vida por completo. Tudo que nós somos, tudo que nós um dia fomos e tudo aquilo que nós seremos. O nosso tempo caminha e nós não podemos voltar no passado, mas Tu és eterno. E eu creio que o Senhor não tem problema nenhum de voltar no nosso passado para fazer alguns ajustes. Portanto, eu oro para que o Teu sangue venha agora nos dando uma mente nova. E uma mente nova significa uma mente livre dos registros traumáticos. Eu oro para que o Senhor nos visite naquele lugar de trauma, naquele lugar de dor, naquele lugar onde quem nós somos, quem nós nascemos para ser, ficou comprometido. Eu oro para que o Senhor vá de encontro àquele lugar. Talvez tenha sido um abuso, talvez tenha sido um abandono, um momento de rejeição ou de vergonha extrema. Mas o Senhor pode aparecer naquele lugar agora. E com a Tua luz, cancelar toda a dor. Transformar aquele lugar de tristeza num lugar de encontro. Tu és aquele que nos toma pelas mãos, Senhor. E nos chama para fora. Eu oro, Senhor Jesus, por mentes sendo transformadas agora, renovadas. Não é na mente de um cientista, não é na mente de alguém super inteligente, mas é na mente de uma criança, numa mente pura. Eu oro para que o Senhor libere sobre nós, Senhor, esse toque do céu, que nos traz de volta a nossa essência em Ti, aquilo que nós nascemos para ser. Dê-nos a experiência do perdão, da consciência do perdão. Tu és um Deus de amor. Eu oro para que o Teu amor se revele na vida de cada um que está aqui. O amor que tudo crê, que tudo sofre, tudo suporta, tudo padece. Esse amor que aceita. Esse amor que restaura a nossa vida, mesmo antes da gente entrar dentro da casa do Pai. Como na parábola do filho pródigo.
Eu oro por uma restauração, Senhor. E que venha a plena revelação de que nós somos perdoados. Que não haja empecilho para os seus filhos e filhas fluírem naquilo que eles foram chamados para ser, naquilo que eles foram chamados para fazer. Porque sim, nós temos a mente de Cristo. Nossa vida está aqui, Pai, diante de Ti. E eu quero impartir com os meus irmãos aqui algo que o Senhor colocou dentro de mim. A consciência de que não há plano B. A consciência de que não há lugar para voltar além do Senhor. Eu oro por uma geração que permanece na Tua presença. Eu oro por um povo que vai atravessar muitas estações, que vai cumprir os ciclos, que vai adentrar novos níveis de autoridade espiritual, novos níveis de entendimento, novos níveis de intimidade contigo. Dessas pessoas que serão referência. Eu oro para que o Senhor os ative aqui nessa tarde e libere sobre eles, Senhor, o destino profético que o Senhor tem para os jovens dessa cidade. Sim, nós cremos, Senhor, que este é um lugar apostólico, que este é um lugar que, bem ou mal, vai mandar cultura, decreto e governo para todas as partes dessa nação. Portanto, que seja uma cultura do céu, que seja um governo do céu, que seja um decreto do rei. Eu oro por uma geração comprometida contigo, uma geração conectada à fonte, uma geração que no tempo oportuno terá acesso a segredos do céu que trarão a diferença e a transformação para o lugar onde nós estamos. Eu oro aqui por médicos que descobrirão curas de doenças. Eu oro aqui por governantes que trarão justiça para o centro do governo. Eu oro por doutores na lei, por juízes, por advogados que têm um compromisso com a justiça. Eu oro por filhos e filhas que, acima de tudo, terão acesso à mente de Deus pelo Espírito Santo. E que eles receberão essas informações celestiais que serão como cura para a nossa sociedade, para a nossa nação. Eu oro que o Senhor os ative com esse destino profético, Senhor, e faça deles grandes. Que esses jovens sejam grandes, que eles sejam grandes na Tua presença, e que os Teus sonhos para esse povo, para essa nação, venham a se realizar, porque houve um povo que disse: Senhor, eu sou um sacrifício vivo na Tua presença. Eu sou um sacrifício vivo na Tua presença. Vou pedir para o grupo do louvor tomar postos aqui, por favor. Nós vamos adorar, e se você quiser se consagrar como um sacrifício vivo diante do Pai, vem aqui na frente, vem adorar a Deus. Traga a tua vida. Se você é o sacrifício, você traz a tua vida. E simplesmente o adore, o adore, o adore, o adore. Você não está caminhando para a morte, você está caminhando para a vida.